No dia 2 de março decorreu o ciclo de eventos dedicado à internacionalização do Departamento de Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto. O convidado foi Vasco Moreira Rato, professor no Instituto Universitário de Lisboa, que refletiu sobre a arquitetura com base na ideia de sustentabilidade. Para o orador, existe um desafio humanitário, pois é necessário combater os problemas ambientais em todas as áreas. Nós temos uma realidade bastante dispar entre si. O que, aliás, natural, acontece geralmente noutros países, acontece em geral na Europa. Porventura, em Portugal, nota-se mais porque somos uma realidade com menor escala. Dispar em que sentido? Nós temos, eu acho que, enfim, correndo o risco de ser demasiado simplista, mas eu diria que nós temos 3 tipos de práticas arquitetónicas em Portugal. Temos um conjunto de prática mais enraizada na forma de fazer mais tradicional, que começa quando estas preocupações não eram evidentes e que, portanto, tem a competência que se tinha nessa altura, e atenção, muitas coisas que são hoje essenciais no projeto de arquitetura não são novas, fazem-se desde que existe arquitetura. A preocupação com o clima local, a orientação solar, bom controle solar, etc. Isso é algo que basta ver, não é? Tudo o que é arquitetura tradicional. E, portanto, eu diria que esse seria um tipo de prática. Há outro tipo de prática que tem a ver com uns gabinetes de projeto uma lógica mais empresarial, que tem muito trabalho fora de Portugal e algum também para grandes investidores estrangeiros em Portugal, e que, por força desse tipo de trabalho, têm vindo a criar nas suas equipas competências específicas nestes temas e têm aparecido, desse ponto de vista, resultados muito interessantes. E depois, o terceiro tipo de prática que eu acho que nós podemos categorizar tem a ver com estas gerações mais novas que estão a aparecer como arquitetas e arquitetos e com uma grande capacidade de pensar estes temas e de encontrar soluções para estes temas. Depois, há aqui um aspecto importante, é que, mas isso é válido para tudo, e é quando a política pública, portanto as leis, a regulamentação, etc., também exigem que algumas destas preocupações sejam evidentes. Agora, o que é que acontece? O que me parece, Tiana, e que falha em Portugal, mas falha em muitos outros sítios, talvez a Holanda, como eu dizia há pouco, seja um bom exemplo disto estar a funcionar bem, portanto de não estar a falhar, mas o que eu acho que falha em Portugal é que temos pouca capacidade de relacionar a investigação com a prática arquitetónica e, portanto, de ter os gabinetes de projeto a experimentar e a estar a par e a estar conscientes das preocupações mais recentes. E a verdade é que isto tem evoluído de forma muito, muito rápida. E, portanto, aquilo que é verdade hoje deixa de o ser muito rapidamente. E, portanto, os gabinetes de projeto têm que, para acompanhar este ritmo, tinham que ter condições que não têm. E isso em Portugal, como lhe digo, não acontece só em Portugal, longe disso, mas em Portugal, mais uma vez, pela questão de escala, dificulta muito o trabalho aos arquitetos, porque os clientes não estão disponíveis para pagar o que era necessário para incluir essa competência, esse conhecimento no cotidiano dos gabinetes de projeto, e as pessoas têm que viver com aquilo que são capazes de faturar, obviamente, e, portanto, e como temos uma escala muito pequenina em termos de mercado, é um grande desafio. Eu acho que é um grande desafio. Mas acho que temos com certeza um bom caminho pela frente, até porque, sabe, da minha experiência como docente também no curso de arquitetura, vão ser estas gerações que estão agora a estudar que vão ser o motor da mudança, claramente. Eu vejo isso, enfim, não vou entrar aqui em grandes detalhes, ainda não teríamos tempo para isso, mas vejo isso acontecer aqui no nosso curso de arquitetura, quando estas futuras e estes futuros jovens arquitetos se interessam pelos temas e depois eles próprios provocam a discussão nas aulas de projeto e querem perceber como é que isto acontece. Após um levantamento desses problemas, Vasco Moreira Rato tentou pensar em possíveis caminhos sustentáveis para a arquitetura. Bom, em relação a se a arquitetura mudasse drasticamente, se resolvia o problema. Bom, não resolvia o problema todo, mas resolvia uma parte significativa do problema, isso eu não tenho dúvidas. E porquê? Porque, repare, os edifícios e o espaço construído, mas em geral os edifícios,
tem uma enorme responsabilidade em tudo isto. Por um lado, a quantidade de material que nós utilizamos para construir um edifício é muito grande, obviamente, é muito material. Nós passamos uma parte muito significativa da nossa vida dentro dos edifícios e, portanto, é também nos edifícios que consumimos a energia, que consumimos a água, que consumimos os materiais. E muito do que acontece no funcionamento dos edifícios depende logo das fases iniciais do projeto de arquitetura. Na escolha das volumetrias, da geometria, da orientação, e depois um pouco mais à frente, por exemplo, na área de janelas, no tipo de materiais, na forma como controlamos o sol, na forma como isolamos, como facilitamos a obtenção de condições de conforto com pouco consumo de energia. Como depois utilizamos as tecnologias, como pensamos nas realidades locais, como inserimos o nosso projeto nas realidades locais. E, portanto, sim, não tenha mais pequena dúvida que aquilo que nós fazemos no projeto de arquitetura pode ter um contributo determinante para ajudar a resolver todos estes desafios. Aliás, não é por acaso que os edifícios aparecem sempre como um dos aspectos a abordar quando queremos resolver estes temas. Já agora um último comentário, fiquei muito satisfeito de ver a Comissão Europeia finalmente a compreender que não é só edifícios em geral, não é só setor da construção, indústria da construção, é também um projeto, desde logo, o que me parece que se torna evidente com essa tomada de consciência, com esta nova ideia da nova Bauhaus Europeia. O ciclo de eventos irá receber convidados de vários pontos do mundo, mas o mês de março é dedicado a Portugal.